Vamos lá, terceiro ano, dar continuidade à nossa aula sobre demografia. E hoje nós vamos falar sobre o crescimento demográfico do Brasil. Nós já vimos a questão das taxas pelo mundo, nós já entendemos os conceitos, nós vamos agora entender um pouco dessa dinâmica demográfica brasileira, né? Esse processo de transição que o Brasil vem passando, certo? De deixar de ser um país jovem para ser um país adulto e elevar essa expectativa de vida. Tá bom? Nós temos aí uma projeção, né? Vamos ver se vai se cumprir uma estimativa de como vai estar o Brasil, né? De como era para estar, vamos dizer assim, o Brasil, né? Certo? Vocês estão vendo um gráfico aí partindo de 1872 até 2020, né? Uma estimativa aí de ter um pouco mais de 230, 240 milhões de habitantes. Já que o Brasil está num processo de transição, ele ainda continua com um grande número de nascimentos, tá bom? O Brasil tem uma taxa de natalidade ainda, não é que é elevada, né? Mas ainda tem que diminuir um pouco para poder chegar aos padrões de países desenvolvidos, tá bom? Então o Brasil pretende aí, vamos ver no próximo, nesse censo aí de 2020, como é que vai estar a situação real brasileira em relação a essa dinâmica demográfica. Mas todo país ele começa a ter um crescimento demográfico grande e quando ele começa a se reestruturar economicamente, esse crescimento demográfico começa a diminuir. Isso é uma característica de países desenvolvidos. Como vocês podem ver, eu coloquei a pirâmide etária porque muitas questões do Enem e do SSA vão trabalhar com a questão de pirâmide etária, certo? A base que vai de 0 a 19 anos é o número de jovens, número de nascimentos, certo? De 20 a 59 anos é o meio, certo? É o corpo lá da pirâmide, é o número de adultos ou a população economicamente ativa, beleza? E de 60 anos ou mais, que é o topo ou ápice da pirâmide, eu vou aí colocar como nome a população idosa, né? A expectativa de vida, né? Número de idosos. Um país que ele tende a ser desenvolvido, ele tem que fugir desse formato de pirâmide original, certo? Porque o formato de pirâmide original, e marquem aí, tem esse tipo de características, certo? Base larga, meio e topo estreito quer dizer que eu tenho um país subdesenvolvido, eu tenho um grande número de nascimentos, certo? Jovens geram custos para o país, eu tenho um reduzido número de adultos, então a economia está lá embaixo. E se eu tenho um ápice, um topo muito estreito, eu tenho uma expectativa de vida muito baixa. Então eu vou ter condições de saúde, educação, economia, infraestrutura, segurança ruins desse país. Tem que fugir desse formato de pirâmide, tem que entrar em transição, certo? E o país, ele tende a ser desenvolvido, então como é que vai ser, Rafael? Base estreita, meio e topo largos. Lembrando que quando eu digo o topo é largo, não é que vai ser igual ao meio, não. Você vai perceber que na transição, percebam aí, certo? Nessa parte aqui, ó, do topo, ó, tá vendo aí o topo dessa? Veja, processo de transição vai ficando largo até chegar aqui. Então, o largo que eu falo é esse. Você vai perceber que vai ter um número bem maior, tá bom? Lembrando que sempre vai existir mais homens do que mulheres, ou mais mulheres do que homens, principalmente quando se refere ao Brasil. Porque mulher ainda não está totalmente inserida no mercado de trabalho no Brasil, certo? Então, quem está mais sujeito às intempéries, às questões de saúde, certas questões de doenças, né, os acidentes, a violência do dia a dia é o homem. Apesar de que a mulher, estatisticamente, tem uma formação bem maior do que a do homem, tá bom? Anos de estudo bem maior do que a do homem, mas a questão do preconceito afeta aí essa inserção completa, né, da mulher no mercado de trabalho. Então, se ligou aí nessas características, o Brasil tende ao quê? A diminuir o número de nascimentos, a diminuir a taxa de natalidade, a diminuir a taxa de fecundidade, tá bom? O Brasil tende a diminuir. E preste atenção, num país que não está nascendo muitas pessoas, então a tendência é que vem o quê? A morrer. Então você tem que prestar atenção nisso aí na hora do Enem. Cara, nem sempre uma taxa de mortalidade alta quer dizer que o país é pobre. Você vai ter que saber qual é o nível de desenvolvimento desse país. Países ricos, países desenvolvidos, tende a ter uma taxa de mortalidade maior. Por quê? Porque ele tem uma taxa de natalidade bem menor. A tendência é que as pessoas morram mais, só que vão morrer com a idade muito avançada. Tá bom? Vai ter uma expectativa de vida muito alta, uma média de 84 a 88 anos. Enquanto o Brasil ainda está oscilando entre 79 anos para homens e 81 anos para mulheres. Estima-se que agora em 2020 vai aumentar esse número, mas sempre a mulher
vivendo mais. Até porque também a mulher procura mais a questão da prevenção de saúde do que o homem. Tudo bem? Então é nessa parte aí da pirâmide que eu quero que vocês prestem bastante atenção. E como o Brasil chega a essa última pirâmide aí? Com os avanços tecnológicos, principalmente na área de saúde. Existe sim uma melhoria nas condições de saúde do Brasil, apesar de que precisa melhorar muito, precisa. Mas já existe um avanço muito grande no que se fala sobre as condições de saúde do Brasil, principalmente em questão de campanhas de vacinação, já que o Brasil é espelho para o mundo, porque como ele consegue numa extensão territorial tão grande e um número populacional tão grande, conseguir aí praticamente 100% de vacinados. Claro que nunca vai ser, né? 100%, mas o Brasil mesmo assim consegue 100%. É igual esse vídeo que não consegue ficar 100% sem essa tela verde aí. Beleza? E por fim, eu vou ter aqui para vocês uma estimativa da taxa de fecundidade, né? O período fértil da mulher, que é entre 15 e 49 anos, que a mulher está mais sujeita a ter uma quantidade de filhos. Ela vai andar juntinha ali de mãos dadas com a taxa de natalidade. Se eu tenho uma taxa de fecundidade alta, vou ter natalidade alta. Se eu tenho taxa de fecundidade baixa, vou ter natalidade baixa, tá bom? Até porque é o número médio de filhos por mulher. A partir do momento que um país é desenvolvido, que a mulher está mais inserida no mercado de trabalho, começa a diminuir essa taxa de fecundidade aí, tá bom? Percebam aí que em 1940 eu tinha uma média de 6 filhos por mulher e eu vou caindo até que chegar em 2010, certo? Eu vou ter 1,9 filhos por mulher, ou seja, a tendência ainda no Brasil a mulher ter de 1 a 2 filhos. O ideal para o Brasil no processo de transição é que tenha um ou, claro, nenhum filho, né? Até que estabilize essa transição demográfica e futuramente pensar numa taxa de reposição demográfica. Tá bom? Muitos países passam por essa reposição demográfica, mas passam com planejamento, ou seja, vai reduzir o número de filhos, mas vai chegar um momento que está morrendo demais. Vai faltar mão de obra, certo? Então, a tendência é que faça o quê? Tenha-se um planejamento para incentivar o número de nascimentos depois, ou para incentivar a vinda de imigrantes, certo? Ou para legalizar, muitas vezes já acontecendo em países como a Espanha, teve que legalizar imigrantes ilegais para poder repor essa taxa demográfica aí. Tudo bem? Então essa parte aí é muito importante principalmente para o Enem e vai lhe ajudar também em algumas condições do SSA. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp e fique em casa.